Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar nesse vídeo sobre o que tem acontecido com o nosso infeliz governo. Então, como vocês já devem saber aí pelas notícias, o governo está censurando constantemente iniciativas de arte, né? Então já são mais de 600 filmes que são censurados aí, ou que foram impedidos de prosseguir dentro da Ancine. E, além disso, né, então teve agora, recentemente na Bahia, a proibição pela polícia de bandas de rock tocarem músicas do Chico Science, né? E, além disso, então temos agora também o Sérgio Moro perseguindo os punks, que são justamente um grupo que é antifascismo. Então, o que acontece, pessoal? Tá? Quando a gente teve o início da campanha de 2018, e muita gente que era do rock, que era do metal extremo, que ouviam bandas de rock, que ouviam bandas de metal, essas pessoas todas se pronunciaram a favor desse governo, né? Muito ruim agora perceber o que a gente avisou lá no começo, que esse governo iria sim perseguir esse tipo de estilo musical, esse tipo de estilo de vida, esse tipo de cultura. Não é à toa que esse governo tem gente, ministros no governo, que falam contra o rock. Tem gente aí dizendo que o rock leva ao sexo e às drogas e que isso leva a Satanás, né? Complicado trabalhar com esse tipo de raciocínio, viver num mundo onde existe deuses e diabos. Isso é coisa de ficção científica. Não existe esse tipo de entidade. Mas o nosso governo está virando cada vez mais uma teocracia, uma ditadura com teocracia. Ao mesmo tempo, a gente está cheio de militar, em postos de comando, de gerência, o que não deveria de acontecer, mas só está acontecendo porque o nosso presidente ele não consegue achar gente competente que tenha o viés ideológico dele para assumir esses cargos. Então, ele está lotando de militar esses ministérios, né? Então, e agora? Vocês, roqueiros, metaleiros, punks, etc., pessoas que vivem dessa cultura, que vivem desse estilo musical, que vivem desse estilo de vida, o que vocês pensam sobre terem votado nesse presidente, sobre terem votado na bandeira de Deus acima de todos? É muito complicado de agora conciliar o voto de vocês, que vocês fizeram lá atrás, com o resultado que vocês estão tendo agora do presidente que vocês elegeram. Como que se pode agora voltar atrás? Porque antes todo mundo dizia, não, se der errado a gente tira. E agora, como é que tira esse pessoal daí? Como é que tira o governo que está instaurado no Brasil? Como é que faz para remover um governo que não está ajudando o povo, que não está ajudando ninguém, que está basicamente atuando unicamente para se proteger e para impedir que qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de manifestação cultural, qualquer tipo de ação que seja contrária ao seu viés ideológico, que é um cristianismo extremista, seja autorizado. Eles querem impedir, querem censurar, eles já estão fazendo isso. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu, por muitos anos, eu toquei guitarra em banda, eu cheguei a fazer vários shows, a gente chegou a lançar CD, inclusive fora do Brasil, e eu já sabia que um governo com um viés ideológico tão claramente religioso, óbvio que iriam perseguir movimentos culturais que são
mais liberais. E se vocês ouvirem as bandas de rock, vocês vão ver que muito do material das bandas mais influentes, as bandas mais fortes do rock, do metal, elas são músicas com letras de oposição a esse tipo de governo. E mesmo assim, a gente ainda vê pessoas dando declarações de que são a favor de um governo assim, sem entender, na verdade, o que isso representa para si mesmo. É o legítimo tiro no pé. E agora, como é que faz, como que se protesta, como que se impede que esse tipo de governo incompetente, completamente censurador, continue fazendo esse tipo de estrago na sociedade? Porque é isso que está acontecendo. Eles estão estragando com a paz das pessoas. Tem pessoas que estão já estressadas, passando mal de tanta estupidez acontecendo, sabe? Tem pessoas que... Eu conheço um cara aqui de Porto Alegre que quando nas eleições, estava rolando todo aquele debate na internet, esse cara chegou a fazer meme com foto minha, porque eu queria apoiar qualquer entidade, qualquer oposição ao governo. Se fosse o Haddad, eu votaria no Haddad. Se fosse o Ciro Gomes, eu votaria no Ciro Gomes. Se fosse qualquer um, eu votaria só para evitar que o Bolsonaro fosse eleito. Agora, essas pessoas que ficaram rindo de mim, que ficaram falando, mas tu apoia o ladrão, mas tu apoia o PT, coisa que eu não apoio, mas que ficaram rindo de mim, debochando de mim, e que vivem, pessoal que vende disco, depende de venda de disco, de CD, de artigos de rock, esse pessoal agora está sendo literalmente atacado pelo governo, está sendo prejudicado, seu negócio, seu meio de sustento prejudicado pelo governo. Como é que faz? Vocês estão arrependidos? Vocês pretendem se unir a quem é agora oposição ao governo? Essa seria a coisa mais sensata a se fazer, né? Quanto mais tempo demorar para as pessoas que apoiam ou que apoiaram o governo se darem por conta que erraram feio, pior ainda vai ficar a situação. Pensa que nós estamos com 1 ano e 3 meses de governo, e olha o estrago já feito. Olha a quantidade de horrores que já aconteceram. E isso é só o começo. Se as coisas continuarem como estão, só vai piorar. É um ataque à democracia, é um ataque aos direitos das pessoas. Direitos trabalhistas, então, já era. Então, a gente tem que pensar bem, todo mundo, em como fazer, como se pronunciar. Realmente é necessário agora que se comece a fazer algum tipo de protesto. Agora tem protestos aí marcados aí para dia 18, tem datas agendadas, existem esses protestos. São protestos importantes de serem feitos, são protestos importantes de serem publicamente demonstrados, mas é preciso que haja mais engajamento, é preciso que as pessoas entendam que, em primeiro lugar, você se arrependeu, você tem que dizer isso. Olha, me arrependi. Você tem que começar a compartilhar com as pessoas que você conhece os erros do governo. Se as pessoas simplesmente ficarem caladas, se as pessoas simplesmente aceitarem isso de forma passiva, isso vai dar margem para que essa situação piore. Recentemente a Damares acabou de dizer que agora é a hora da igreja tomar conta do país. O que isso quer dizer? Eu não sou religioso, muita gente que eu conheço não é religiosa. Muita gente que eu conheço não está nem aí para a igreja. Eu, por mim, não precisava existir igreja. Como que se faz para que essas pessoas que estão no poder, que foram eleitas, que deveriam estar trabalhando para nós, estão agindo contra nós? Que deveriam estar trabalhando para o povo, estão trabalhando para si mesmo. Essas pessoas querem implementar, o general lá falou que quer colocar um AI-5, que é possível ter um AI-5, ou seja, uma entidade governamental de espionagem e de inteligência para investigar pessoas que são contra o governo.
uma entidade paga com o dinheiro do povo para ir contra o povo. Então não é possível, pessoal, que a gente consiga se manter passivo daqui para frente com relação a todas essas coisas que estão acontecendo. Com certeza, se vocês começarem a pesquisar na internet, vocês vão acompanhar. Não interessa muito mais assim esperar para ver no que vai dar. A gente já viu no que vai dar tudo errado, já está dando tudo errado, e é então importante que a gente comece a se articular de uma forma mais objetiva em relação a uma oposição a esse governo. Porque é muita coisa errada acontecendo, é difícil realmente de ficar controlando tudo que acontece de errado. Só que tem coisas que são bem pontuais. Por exemplo, esse ataque à cultura, no geral, isso é muito pontual. E isso é uma coisa que todo mundo deveria de se posicionar contra. Esse negócio de botar a Regina Duarte no governo foi um erro. Mais um erro. Então saiu um nazista para entrar uma pessoa que não tem condições de trabalhar com arte. E ela está lá apoiando, fazer manifestação contra o STF. O que é isso? Então são crimes que o governo está cometendo contra a legislação, contra o povo, e a gente precisa, como povo, como cidadão brasileiro, como patriota, talvez, eu não sou patriota, mas como brasileiro, agir, começar a realmente repensar, aí fazer parte, de repente, de movimentos, começar a conversar com as pessoas, sabe? Mostrar a indignação, mostrar nos grupos que você não é a favor desse governo. Se as pessoas começam a falar, aí o Bolsonaro fez isso, que legal, muitas vezes isso é mentira. Vale a pena, pessoal, pegar um minutinho e ali mostrar para aquela pessoa que ela está compartilhando uma mentira. Vale a pena mostrar para aquela pessoa que aquele presidente que ela está apoiando, ele está mentindo. Recentemente, ele disse que o vídeo que ele fez falando contra o STF foi de 2015. Só que no vídeo ele fala da facada que ele tomou em 2018. Então, quando que as pessoas vão se dar por conta que toda essa estrutura implementada pelo governo até agora não serviu para beneficiar o povo de forma alguma, na verdade serviu para se blindar contra o povo e para poder tentar comandar de uma forma como se eles fossem os reis, como se eles fossem os donos do Brasil. E não são, eles são funcionários do povo. Então, como esse pessoal, esses funcionários, não estão agindo como funcionários, eles deveriam ser demitidos. O presidente é funcionário do povo, não é rei, não é dono da empresa Brasil para agir como bem quer. Muito menos o Brasil é um país religioso. O Brasil é um país laico e a laicidade do Estado precisa ser preservada. Existem milhares de religiões diferentes, o cristianismo é só mais uma seita, não existe base nenhuma para acreditar que o cristianismo é real, nem que o Deus cristão é real, nem que os contos da Bíblia são reais, muito pelo contrário. Então, toda essa situação está saindo de controle e a gente precisa, como povo brasileiro, tomar uma ação diferente do que simplesmente ficar passivo assistindo toda essa desgraça em volta da gente, e daqui a pouco a gente vai chegar num ponto sem retorno. Daqui a pouco não vai mais dar tempo de remediar a situação. Então, agora, aquela frase lá das eleições, se ele for ruim, a gente tira, agora é o momento de fazer isso valer, porque ele é ruim e está na hora de tirar. Tem que fazer alguma coisa, tem que tirar essa chapa inteira. Não é mais possível aceitar toda essa trollagem do governo em cima de tanta gente passivamente. Principalmente esse pessoal do rock, esse pessoal do metal, que tanto criticou ser oposição ao Bolsonaro, que tanto se manifestaram a favor dele, agora talvez vocês estejam repensando, e deveriam de estar mesmo, e espero que estejam repensando no voto que vocês fizeram, e comecem a se posicionar de acordo com o que realmente é de interesse para todos nós, que é a expulsão do Bolsonaro do governo e de toda a sua chapa, porque tudo aquilo ali que ele colocou em ordem, tanto o Moro, tanto a Damares,
tanto a Regina Duarte, tanto Faz, todo esse pessoal que está ali, Mourão, todo esse pessoal não representa o Brasil de forma alguma. E é preciso começar a entender isso. E eu não digo isso por mal, sabe? Se tivesse dando certo, se o governo estivesse indo bem, eu não ia estar reclamando, eu nunca fui de falar de política, sabe? Mas está dando muito errado, pessoal. Está dando muito errado isso aí, pessoal. Não dá para aceitar mais, sabe? Vai ficar cada vez pior. Então, é isso que eu tenho para dizer, tá? Nesse vídeo para vocês. Realmente muito triste o que está acontecendo com o Brasil. E eu fico muito decepcionado cada dia que eu abro o Facebook, cada dia que eu recebo um link de alguma notícia, cada vez que eu abro um site, é sempre uma desgraça desse governo. Não para mais, não acaba mais, é sem fim. Todo dia tem uma coisa ruim acontecendo. Então, por causa dessa minha indignação, dessa revolta, eu não consigo aceitar que um governo com tanto problema no Brasil vá justamente atrás de punk, de banda de rock, censurar uma banda em específico, não permitir que toque Chico Sainz. Isso não pode acontecer. Então, por isso esse vídeo, pessoal, tá? Desculpa se isso incomoda quem está assistindo, se quem assistiu até agora, vocês me desculpem se isso está incomodando vocês, que eu venho falando de política em vez de falar de internet ou das coisas que eu produzo, tá? Mas é porque realmente isso está atrapalhando na minha vida, está atrapalhando na vida das pessoas que eu conheço e vai prejudicar muito mais a vida de muita gente, vai prejudicar a tua também, tá? Então, obrigado pela atenção, desculpa o vídeo ser tão pessimista e até o próximo vídeo.